Me diz uma coisa, você já sentiu que se dá muito nas suas amizades, mas quando você precisa, você nunca recebe na mesma medida? Se você se sente assim, esse vídeo é exatamente para você. Sabe aquela coisa de você lembrar sempre do outro, sempre você tá lá para o outro, você escuta, você acolhe, você ajuda, mas na sua vez, aquele silêncio reina, ninguém tá por você. E a verdade é que, no fundo, no fundo, no fundo, as amizades verdadeiras, elas não são um sacrifício, elas são uma troca. Só que nem sempre a gente foi ensinado de que a vida funciona dessa forma. E eu entendo, eu também passo por isso. Mas a gente precisa aprender a lidar com isso, certo? Talvez o que esteja te faltando não seja o amor, mas seja aprender a colocar limites. É isso que eu venho fazendo cada vez mais na minha jornada, aprendendo a colocar limites para que as relações elas sejam saudáveis. E a responsabilidade, ela não é da outra pessoa. No fundo, ela é nossa. A outra pessoa nem está fazendo por maldade. É a gente que não está colocando aquilo que é importante com os limites. Se você não me conhece, eu me chamo Edmilson Fernandes, eu sou mentor de empoderamento pessoal e emocional e eu tô aqui no YouTube trazendo uma série, né? Esse vídeo que a gente está falando hoje, a gente está falando de uma dor muito comum, que é a dor de você se sentir usado, se sentir usada nas amizades. E essa dor, ela faz parte da série do vitimismo ao despertar da sua potência interior, porque toda dor esconde uma potência. E nada mais do que essa daqui, né? Que é a dor da gente se sentir, sabe, usado nas amizades, a gente ter medo de colocar limites, a gente viver aquela famosa ilusão de que para ser amado a gente precisa se sacrificar. E no fundo, não é isso. Então vamos transformar essas dores em potência? Fica até o final do vídeo, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje, ok? Então vamos lá. Para trazer um pouco mais claro para você essa situação, para você entender melhor, eu vou falar um pouquinho dessa situação, desse problema, né? Que é a gente se sentir usado, a gente ter medo de pôr limite, a gente achar que para ser amado a gente precisa se sacrificar. E aí você pensa o seguinte: você é a pessoa que sempre que esteve ali, sabe, aquela que ouve, aquela que consola, aquela que empresta as coisas, aquela que entende sempre o lado do outro, mas quando você está cansado, mesmo quando ninguém, sabe, tipo assim, faz nada por você, você ainda vai lá e você se doa mais. E por mais que você pareça uma pessoa nobre, esse padrão ele tem um custo muito alto na sua vida. Que é o quê? É você se doar, mas você não ter para oferecer para você. Então veja bem, quando você se acostuma a se doar demais ou a se contentar com o pouco que as pessoas te oferecem, você passa a acreditar que ser uma boa pessoa é se anular em nome do outro. E vamos lá, isso não é uma realidade, isso é uma crença, isso é um modelo que você aprendeu em algum momento da sua vida. Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora com bastante firmeza mesmo. Quem cuida de você enquanto você cuida de todo mundo? Já parou para pensar nisso? É importante. Faz parte do processo. Essa dinâmica não é uma amizade. Essa dinâmica que você está vivendo com as pessoas dessa forma não é uma amizade. É um desequilíbrio. É um desequilíbrio que tem causa em alguns sentimentos, em algumas emoções, em alguns pensamentos que logo, logo você vai conseguir entender melhor. E quem se doa demais, sem retorno, adoece em silêncio. Talvez você já esteja até sentindo na pele o preço que é você se doar demais e você não ter o apoio das pessoas quando você realmente precisa. Só que no fundo, vamos lá, a responsabilidade não é delas. Nós que temos que cuidar de nós. Só que a gente acaba deixando de cuidar da gente, assumindo as responsabilidades dos outros e não cuidando das nossas. E isso é o verdadeiro problema. Só que agora vamos lá. Imagina que a sua energia é como uma taça. Pensa uma taça. Mas quando ela transborda, você compartilha com o outro. Mas quando ela está vazia, tudo que sobra é o quê? Uma frustração. E o pior, vamos lá, vai. Você começa a sentir raiva de quem não te devolve o que você dá. E realmente, faz sentido isso? Foi você quem nunca ensinou o que queria como você queria ser tratado ou ser tratada. Você nunca colocou para outra pessoa como que você gostaria que ela te tratasse.
Veja bem, o amor sem limites, ele vira realmente um peso, ele vira uma sobrecarga. Então a gente precisa ter essa clareza. A generosidade sem retorno, ela vira uma dependência. Então quando a gente é muito generoso, sabe, e a gente não tem ali uma troca naquela conexão, a gente está vivendo uma dependência. A dependência de achar que a gente tem que se doar para o outro amar a gente. E você não está aqui para salvar ninguém. Tenha clareza disso. A sua jornada aqui reencarnatória, a sua jornada de vida é para você evoluir, é para você se tornar você. Então, quando você começa a aprender a trocar com mais equilíbrio, com mais verdade, falando para a pessoa que você não pode, falando que não dá, e com a presença, porque você não está deixando ela para trás, você está ali, só que você está pondo os limites, essa amizade ela começa a se tornar uma amizade verdadeira e não pesa mais. Boas amizades não pesam. Boas amizades não cobram a gente e uma boa amizade, ela não só apoia, como ela está sempre ali disponível para o outro lado, desde que, é claro, que a pessoa não esteja cuidando de algo importante para ela. Então, uma amizade verdadeira é um abraço que se encontra no meio do caminho. Então, tenha certeza disso. As pessoas que realmente são seus amigos, suas amigas, não vão ficar bravos e ficar bravas por você colocar limite. Só que se você também não colocar limite, elas não vão saber que você pode receber algo, porque você só está dando e todo mundo acha que você nem precisa. Só que agora vamos lá. Vamos fazer aqui uma experiência. Se faça uma pergunta. Pergunte para você agora. Com quem eu me sinto esgotado ou esgotada depois de conversar? Quem é essa pessoa? E depois que você conversa com ela, você sente que você está sem nenhuma energia. Pensa aí. Se você puder anotar agora no seu celular, num papel e caneta, não tem problema. Mesmo que for por áudio, se não der para você escrever, enfim. Mas anota. Anota pelo menos o nome de duas pessoas que você se sente esgotada depois de conversar. Já conseguiu anotar? Agora, vamos fazer o seguinte. Pensa o seguinte. De quem eu só recebo quando eu insisto. Sabe? Aquelas pessoas que você precisa insistir para receber um retorno delas. Coloca aí também duas pessoas que você precisa insistir para você ter algo delas. Sabe? Aquilo que não vem de forma natural, de forma fluida. Já conseguiu lembrar? Então, deixa anotado aí. É importante esse passo. Agora, o que acontece? Você vai precisar voltar no tempo, você vai precisar voltar um pouco na sua memória e perceber quando foi que você aprendeu que precisava agradar para ser aceito ou para ser aceita. Foi na sua família, foi na escola, foi no seu primeiro relacionamento, na adolescência, na juventude. Aonde que foi isso? Tem alguém na sua família que funciona dessa forma? Talvez um avô, um pai, uma mãe, um tio, um irmão mais velho, um primo, uma prima, uma pessoa que você se inspirou, você viu essa pessoa se comportando assim, ou um professor, uma professora, alguém na sua vida você viu vivendo dessa forma, ou a sua família, de alguma maneira, alguém na sua vida te exigiu em algum momento da sua vida que você precisava agradar essa pessoa para você ser aceito ou ser aceita. E você precisa ter essa percepção, ter essa consciência. Encontra isso. É importante você entender quem que te ensinou que dizer não era ser egoísta. Porque geralmente é isso que está dentro da nossa cabeça quando a gente está nesse tipo de situação. Alguém te ensinou que era ser egoísta? Você dizer que você não queria, que você não pode, que você não quer? Perceba então, tenha clareza dessas memórias, sabe? Mas você não precisa julgar essa pessoa, essa situação, apenas tenha essa consciência. A consciência é um passo importante da nossa transformação. A nossa potência interior, ela começa quando a gente toma consciência de aonde começou isso. Então, acolhe essa memória. Não precisa ficar com raiva dessa pessoa, não precisa ligar para ela, brigar com ela, sabe? Ah, você acabou com a minha vida, depois que você fez aquilo, agora eu descobri que é por isso que eu vivo isso há anos. Não precisa disso. Apenas tenha essa percepção. Agora, vamos começar um processo que ele não termina hoje, mas ele começa agora. É um processo de você afirmar para você, só que a afirmação, ela não é a única coisa que vai ajudar você a resolver isso. Só que assim,
a nossa mente, ela tem a parte consciente, subconsciente e inconsciente. No nosso subconsciente é onde estão todas as memórias que ficam rodando o dia todo, só que a gente não percebe, e ali ficam as crenças que fazem a gente ter os comportamentos. E o nosso subconsciente, ele é formado pelas repetições. Então eu tenho que ouvir muitas vezes uma coisa, ver muitas vezes, presenciar muitas vezes ou repetir muitas vezes para que aquilo se torne um padrão automático, um padrão inconsciente, um hábito que eu tenho dificuldade de largar. Então, como você tem dificuldade de dizer não, dificuldade de se escolher, isso já é um padrão que está automático no seu subconsciente. E para você começar a trabalhar ele, um dos passos é você começar a fazer as afirmações repetidamente todos os dias, todo santo dia, porque você começa sempre do pensamento para ir colocando uma nova ideia ali. Vai chegar um momento que você vai começar a ter que trabalhar o comportamento, mas sempre vai começar com o pensamento. O pensamento é sempre a base de tudo. A nossa mente, ela é sempre o primeiro passo da nossa transformação. Então agora, você vai afirmar 3 vezes. Eu vou repetir 3 vezes aqui uma frase e você vai repetir junto comigo. Não precisa ser em voz alta se você tiver pessoas perto, pode ser na sua cabeça. Diga o seguinte: eu não preciso me sacrificar para ser amado ou amada. Eu mereço amizades que me nutram e não me esvaziem. Então vamos lá. Eu não preciso me sacrificar para ser amado ou amada. Eu mereço amizades que me nutram, não que me esvaziem. Mais uma vez. Eu não preciso me sacrificar para ser amado ou amada. Eu mereço amizades que me nutram, não que me esvaziem. Então, anote essa frase, se possível. Eu vou repeti-la mais uma vez para você poder anotar dessa vez. Eu não preciso me sacrificar para ser amado ou amada. Eu mereço amizades que me nutram, não que me esvaziem. Agora, imagine que você está dizendo isso para pessoas, essas pessoas que você lembrou, que te esgotam, que não te oferecem aquilo sem você insistir. Visualiza, mentaliza que você está falando isso para essas pessoas, uma de cada vez ou todas ao mesmo tempo. Você escolhe, aí é com você. Você é livre para fazer como você se sente melhor. O que acontece? Todos os dias você precisa, se você quiser transformar isso, repetir essa frase 5 minutinhos pela manhã e 5 minutinhos à noite. Pode ser mais do que 5 minutos? Pode, mas não precisa ser tanto tempo, porque eu sei que se você quiser fazer muito, você vai fugir, você não vai fazer. Você faz 5 minutos de manhã, você faz 5 minutos à tarde. Mas por que que eu tenho que fazer 5 minutos de manhã, 5 minutos à noite antes de dormir? Porque você precisa colar isso no seu subconsciente, não é para sua consciência. A sua consciência não precisa disso. Você já sabe que você não precisa se sacrificar para ser amado ou ser amada. Você já sabe que você merece amizades que te nutram. Não é à toa que você está procurando essa cura. A questão é, o seu subconsciente tem uma crença oposta a isso. Então, você precisa repetir para ir cavando isso lá. Porque todas as vezes que ele repetiu que você precisa se anular, que você precisa se sacrificar, que você não merece ser amado ou ser amada, ele acumulou, vamos dar um exemplo, 1 milhão de repetições dentro da sua cabeça. Então você precisa agora superar isso com essas repetições. Nossa, mas eu vou ficar a vida toda fazendo isso. Não, não é por aí. Você vai ficar um tempo, sim, até você sentir que você resolveu essa situação. Só que assim, 5 minutos de manhã, 5 minutos à noite, são 10 minutinhos por dia. Você tem esse tempo, sabe? O brasileiro, ele passa uma média de 4 horas por dia na rede social, porque existem pesquisas que provam isso. Então, assim, você tem esse tempo. Se isso é importante para você, repita isso de manhã e à noite antes de dormir. E, se possível, todas as vezes que você terminar essa repetição, você visualiza essas pessoas que você colocou aí, que você anotou, e você fala para elas isso que você falou aqui. Porque isso vai trazendo para sua mente a confiança de poder fazer isso depois presencialmente com essas pessoas. Sacou? Tudo começa na mente. Não termina na mente. Precisa ir para o comportamento. Precisa se tornar uma ação real no mundo. Mas começa na mente. A ansiedade, o medo, a insegurança, ela vai se desfazendo
com essas repetições que você vai fazendo na sua mente. Então, ok? Agora vamos lá. Vamos trazer agora uma nova possibilidade, uma nova versão para o seu subconsciente, porque essa que a gente fez agora foi apenas uma quebra de padrão. A gente acabou de fazer um processo de quebra de padrão que quanto mais você repetir ele, mais você vai ter a força disso dentro de você. E agora a gente vai colocar uma nova possibilidade dentro de você, uma possibilidade mais saudável, uma possibilidade mais legal, mais bonita, mais divertida. E veja bem, agora você vai repetir junto comigo 3 vezes novamente. Lembra? Tudo começa no mental, tudo começa na mente. E agora o que que você vai repetir? Você pode repetir em silêncio ou em voz alta. Hoje eu escolho dosar a minha entrega. Dou o que recebo, troco o que é mútuo e cuido de mim antes de cuidar do outro. Vamos repetir mais uma vez? Hoje eu escolho dosar minha entrega. Dou o que recebo, troco o que é mútuo e cuido de mim antes de cuidar do outro. Mais uma vez. Hoje eu escolho dosar a minha entrega. Dou o que recebo, troco o que é mútuo e cuido de mim antes de cuidar do outro. Agora, imagine, perceba você criando novas amizades, mais leves, mais recíprocas, mais honestas. Pode ser até com as mesmas pessoas, porque novas amizades não quer dizer que você precisa de novas pessoas. São novas maneiras de vivenciar as suas amizades. Pode ser uma pessoa diferente, mas pode ser as mesmas pessoas que você gosta delas. Elas não são pessoas ruins. Você só não soube até aqui estabelecer limites e colocar as coisas de uma forma saudável. E agora você está aprendendo nesse vídeo a sua jornada do vitimismo a o despertar da sua potência interior. Então, é isso. Se imagine criando essas amizades leves, recíprocas, honestas. Então visualize, perceba uma cena que você está com essas pessoas com muita alegria, com muita tranquilidade. Escute uma música que te traga, sabe, muita alegria. Você tem uma música favorita que te deixa muito alegre, que faz você sentir aquela energia no seu corpo. Então, lembre dessa música enquanto você está imaginando isso. Perceba essa música enquanto você está imaginando isso. Sinta no seu corpo, sabe? Aquela eletricidade da alegria, sabe? Da música correndo enquanto você percebe, enquanto você imagina isso. Você está associando vários fatores cerebrais para você criar essa força no seu mental. Então, perceba essas pessoas, perceba essa amizade leve, honesta, feliz, alegre, recíproca. Perceba a música, sinta a música no seu corpo, abrace essas pessoas, sinta o abraço delas, sinta o prazer de estar com elas. E repita para você: eu mereço isso. Eu mereço isso. Eu mereço isso. Agora, vamos lá. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero que você comente aqui embaixo a palavra troca. Se você comentar a palavra troca, eu vou entender que esse vídeo fez sentido para você. E agora, você sabe que você não precisa se esvaziar para você ser aceito, para você ser aceita. Você descobriu que era só uma questão de algumas crenças, de uns sentimentos que você vai trabalhar isso. Não é de um dia para a noite, mas existe uma solução se você persistir nesse processo que eu te ensinei. Assiste o vídeo novamente para lembrar. Você também sabe agora que você não precisa se doar tanto para ser amado ou para ser amada. Esse é só mais um passo da sua jornada do vitimismo ao despertar da sua potência interior. Então, repita, continue. E se você quiser ir mais fundo, tem muito mais conteúdo vindo aí. Todo santo dia tem um vídeo novo dessa série, do vitimismo ao despertar da potência interior, aqui no meu canal. Então, se você quer continuar essa jornada, vem aqui, todo dia tem um vídeo novo e segue o canal, sabe? Compartilha com alguém que vive se doando demais ou com alguém que você gostaria que te entendesse melhor, que talvez você ache que vai te julgar quando você colocar os limites, para essa pessoa entender
o momento que você se encontra. Curte o vídeo, comenta, sabe? Tira suas dúvidas. Se você ficar com vergonha, me chama aqui, ó, no meu WhatsApp, me chama no meu Instagram que tá aqui embaixo, fala comigo no privado, não tem problema, sabe? E se você quiser, né, vamos juntos construir relações com alma, com presença, com valor. Eu tô aqui exatamente para isso, para te auxiliar nessa jornada, ok? E se lembre, ó, veja o que eu vou te falar agora. Amizade não é sobre salvar o outro, é sobre caminhar juntos. Você não está aqui para ser o ombro de todo mundo, enquanto ninguém te oferece nada. Veja bem, não é sobre isso a vida. Você merece amizades onde a troca é justa, onde a sua energia é respeitada, onde você não se sinta vazio, vazia, onde você se sinta visto, acolhido, acolhida, celebrado, celebrada. E tudo isso começa quando você aprende a dizer: eu também preciso ser cuidado e ser cuidada. E veja, isso não é ser vítima, é você aceitar o amor do outro. Então, se fez sentido para você, não esquece de comentar, troca aqui embaixo e foi um prazer estar aqui com você até esse momento. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.